programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, amadas irmãs, bom dia, queridas ouvintes. Dia 31 de janeiro, último dia do mês. Graças ao Senhor, estamos aqui com saúde e as suas infinitas misericórdias que se renovam a cada manhã. Estamos aqui de novo com vocês, entrando na casa de vocês através do programa Mães Amorosas, com a palavra de Deus, provérbios, oração, música. E assim, estamos aqui até agora por conta do carinho de vocês e da audiência e as misericórdias do Senhor. Então vamos para o provérbio de hoje. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Provérbios 6, 14 e 15. Temos como título: o mistério da iniquidade já opera. Em Daniel, capítulo 11, versículo 21, lemos a respeito de um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas que veio caladamente e tomou o reino com intrigas. Essa é uma profecia que nos dá uma amostra de que virá, ao final dos tempos, o surgimento do anticristo. Seu método operacional é usar de intrigas, contendas para conquistar o controle sorrateiramente. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo alertou que o dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera até que seja revelado o iníquo. 2 Tessalonicenses 2,7. Iniquidade em grego é anomia, que significa a condição de quem não cumpre a lei ou ignora a lei, e iníquo é anomos, que significa sem lei, destituído da lei. E que temos presenciado, há uma forte inversão de valores no mundo. Constantemente tentam causar intrigas entre um cristão e outro. O ensinamento bíblico está sendo desprezado pela sociedade e os cristãos vivem sob forte ataque para renunciar seus princípios. Isso é o mistério da iniquidade operando. Contudo, a palavra é nossa única referência do que é bom e justo perante Deus. Não devemos nos basear em ideais humanos, mas na Bíblia. Se todos tivermos uma única base, não haverá contendas entre nós e procederemos em santidade. O mistério da iniquidade não prevalecerá em nosso meio, e na vinda de Cristo o iníquo será quebrantado sem que haja cura. Amém? Até amanhã com mais provérbios e mais um texto maravilhoso. Fiquem em paz, na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Título do terceiro volume: Vem e Vê. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Se levantar antes de qualquer outra coisa.
Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos os ouvintes deste programa Mães Amorosas e vamos dar início a mais uma mensagem desta semana, cujo título é Uma Vida da Igreja Cheia de Alegria. Amém? Em João capítulo 2, versículo 10, tem um versículo para ler com oração que diz: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Esse está em João, capítulo 2, versículo 10. Então, o título da mensagem é A Vida da Igreja Cheia de Alegria. O tema desta mensagem é o zelo pela casa de Deus. Ao provar o vinho novo que só Cristo pode produzir, experimentamos a alegria que provém dele e que só é possível porque Jesus é a nossa redenção, justiça e paz. O Filho que estava com o Pai veio ao mundo para realizar a obra desejada pelo Pai e está no céu, enchendo com o próprio amor ágape de Deus. Amém, Senhor Jesus. Até a plenitude. Ele quer que vivamos nossa vida assim, mantendo-nos na base da unidade da Igreja por meio da unidade do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, emergindo na palavra profética. Agindo dessa forma e sendo zelosos pela casa de Deus, Ele e nós seremos em eterna habitação. Amém. As bodas em Caná da Galileia foram um momento marcado por festa e alegria. Lá estavam presentes Jesus e seus discípulos. A transformação de água em vinho realizada por Jesus trouxe alegria ao casamento. O viver da igreja é repleto de alegria, graças ao vinho novo produzido pelo Espírito. Estamos vivendo um período singular na igreja, onde todos estão imersos na palavra profética que circula entre nós como o sangue trazendo vida a cada membro do corpo. A vida está cheia de alegria, de modo que nossas reuniões se tornaram uma verdadeira festa. Amém. Se o viver da igreja em nossa cidade ou micro-região não está sendo tão festivo ou alegre, e tudo parece convencional e entediante, isso pode ser um sinal de que o vinho do desfrute se esgotou. É hora de convidar Jesus e seus discípulos para virem estar conosco. Precisamos de ajuda. Não hesitemos em pedir. Convidar Jesus significa convidar aquele que faz chegar até nós a palavra profética. Quando a palavra chega, a presença do Senhor também chega. Por isso convidamos Jesus. Convidemos Jesus e seus discípulos. Convidemos quem tem desfrutado da palavra e a tem praticado. Os adolescentes, que são simples e obedientes, e também os jovens, os capitães e as tropas. Peçamos ajuda aos cooperadores da região para que com a presença deles a situação da igreja e da região melhore. Nas bodas de Caná da Galileia foram utilizadas 6 talhas de pedra. O número 6 na Bíblia está relacionado com o homem que foi criado no 6º dia, ou seja, 6 representa a condição humana. As 6 talhas de pedra eram usadas para purificação, para lavagem das mãos em rituais e cerimoniais da lei mosaica, que acabaram se tornando uma prática meramente religiosa e sem vida. Isso pode acontecer conosco, em nossa localidade. Portanto, é preciso chamar Jesus para que algo divino aconteça. Oh, Senhor Jesus! Pode ser que a igreja em sua cidade tenha sido produzida da maneira convencional, ou ainda não tenha descoberto o tesouro que é a palavra profética. Outro ainda dê ênfase a livros antigos de servos do passado. Nada há de errado com esses livros, mas sabemos que até a Bíblia, sem Cristo, é letra morta.
As palavras e muitos livros antigos podem ser usados de forma superficial, como letra morta, sem gerar vida espiritual. Se isso acontecer, devemos fazer como a mãe de Jesus, que disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Isso está em João capítulo 2, versículo 5. Como se quisesse dizer: façam tudo conforme sua palavra, ou seja, a palavra de Jesus. Precisamos de uma palavra viva. Se mesmo tendo a palavra das Escrituras e a lei de Moisés, tudo se tornou convencional, religioso e sem vida, está na hora de fazermos tudo conforme Jesus nos diz no exato momento agora, ou seja, fazer conforme a palavra profética. Essa palavra aplica-se ao momento atual. Em Caná da Galileia, os serventes agiram de acordo com as instruções dadas pelo Senhor e encheram as 6 talhas de água, obedecendo a sua palavra. Em seguida, o Senhor instruiu-os a levar a água ao mestre-sala. Quando o mestre-sala provou a água, percebeu que era um vinho maravilhoso, de excelente qualidade, e disse ao noivo que todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que as pessoas já se embebedaram, apresentam o vinho de qualidade inferior. No entanto, naquele evento, o melhor vinho havia sido reservado para o final. O mestre-sala não sabia que aquele vinho era a água, milagrosamente transformada em vinho por Jesus. Mudemos nosso viver da igreja. Vamos agir de acordo com o que o Senhor está falando nesse momento. Se ouvirmos com simplicidade a palavra profética e obedecermos ao que tem sido falado, a igreja será revigorada por ganhar o verdadeiro e melhor vinho. Não fiquemos com a água dos rituais religiosos. Vamos revitalizar a água espiritual da igreja em nossa cidade, fazendo com que ela, doravante, tenha um viver de muita alegria com os irmãos, fazendo imersão na palavra, pregando o evangelho, cuidando das pessoas, e todas as nossas reuniões serão uma festa. O desejo do Senhor daqui para frente é que o viver da igreja tenha reuniões festivas, cheias de desfrute. A tristeza já passou, agora é tempo de alegria. Aleluia! Escreva a frase que mais tocou o seu coração e ore de acordo com o conteúdo destacado acima. Jesus é o nosso Senhor. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos de volta mais uma vez com mais um programa mais amorosa, mais uma porção da palavra. Amém? Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Estamos iniciando a nossa leitura bíblica. Como vai, amadas irmãs? Jesus é o nosso Senhor. Estamos um dia a dia vencendo, um dia de cada vez, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, né? Uma luta nos ares, essa luta é espiritual. Efésios 6:12, que diz assim, eu vou ler para vocês a partir do 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Agora preste bem atenção no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual
podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Presta atenção no 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, pelo apóstolo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, amadas irmãs, nós todos os dias falamos aqui para vocês, estamos vencendo um dia de cada vez, Coloquem a palavra na sua mente, no seu coração, coloquem a palavra na alma de vocês, porque essa é a sua armadura. Quando o Senhor fala revestivos de toda a armadura, para você ficar firme contra as ciladas do diabo, ele não te dá sossego. Então o que você precisa fazer? Se armar, se proteger. E esse versículo 12, eu nunca comentei esse versículo, mas recentemente nós temos falado muito sobre ele. Então eu quero mostrar para vocês que no versículo 12 fala que a luta não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra o que está por trás dessas pessoas, que são os principados e potestades. Então, o que é principado, o que é potestade? São governantes. Então, esse é o significado de principados e potestades. Principados, normalmente, é um tipo de território ou um reino governado por um príncipe. Também pode se referir à autoridade de um príncipe. Então, a nossa luta é contra esse principado. Quem é esse principado? Ele é um príncipe. Ele tem um governo, ele tem um território, ele tem um reino onde ele é príncipe. E ele tem a autoridade de um príncipe. E que é potestades? São pessoas, ou anjos e demônios com poder sobre outras pessoas. Então, Efésios 6,12 fala sobre principados e potestades espirituais. Então, tanto os anjos quanto os demônios estão organizados e têm hierarquia. Deus criou todos os seres e deu-lhes poder e hierarquia. Mas lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, nós vemos que entre os anjos há príncipes e autoridades. Vamos conferir. Colossenses 1, 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, nós vemos que quem criou todas as coisas foi o próprio Deus. Deus criou os anjos, certo? Mas houve uma rebelião contra Deus. E essa rebelião foi iniciada por Satanás, pelo diabo. Então, Deus criou todos os seres e deu-lhes poder e hierarquia. E entre os anjos há príncipes e autoridades. Todo principado e autoridade obedece a Deus. Mas houve uma rebelião e alguns anjos seguiram o diabo. Então, por causa do pecado, o diabo se tornou o príncipe governador do nosso mundo. Então, tudo que está no mundo é governado por esse príncipe, tudo que é mundo. Ele também tem principados e potestades entre os demônios que governam o mundo. Então, os principados e as potestades de Deus estão em conflito com os principados e as potestades do diabo. Essa é uma guerra espiritual, certo? Então, amado ouvinte, como que você vai vencer essa guerra? É com a palavra.
A palavra, ela precisa ocupar a sua mente, ocupar o seu coração, né? Que nós sabemos que o coração tem 4 partes. Você está vendo a importância de você estar cheia da palavra do Senhor? A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra esses principados e potestades que estão no ar. Então, amada irmã, nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando para não ficar diferindo golpes no ar. Qual é a solução? É se encher da palavra. Porque a palavra, ela protege. Ela protege a sua cabeça com o capacete. Ela protege o seu coração com o escudo. Ela protege os seus pés quando você prega o evangelho, né? Ela também é a espada. Essas armas espirituais, elas são os recursos que Deus disponibiliza para a gente, para que nós possamos enfrentar a realidade da batalha espiritual. Então, na luta espiritual, o cristão deve usar essas armas espirituais. Ou seja, não adianta você ir para a luta sem estar armado, né? Quando usamos essa armadura, nós podemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, essa palavrinha cilada nesse versículo, ela pode ser traduzida num termo grego que significa esquemas. Então, Satanás ele tem o seu esqueminha montado para te derrotar. Ele é um estrategista e ele emprega métodos astutos e meticulosamente planejados para atacar a gente. Isso inclui tentações, enganos, mentiras, todo tipo de prática imoral. Então, o objetivo dele é atrapalhar o servo de Deus e minar sua confiança. Então, quando nós caímos nessa armadilha, somos derrotados por ele, né? Mas essas armas espirituais disponibilizadas pelo Senhor, elas são suficientes para manter os crentes firmes contra os ataques de Satanás. Essas armas são de resistência. São armas que sustentam o crente durante toda a sua vida cristã. A grande vitória contra Satanás, ela já foi conquistada por Cristo, quando ele morreu e quando ele ressuscitou. Assim, o Espírito de Deus, que já venceu Satanás, ele nos capacita a vencer pela fé. Então, quais são essas armas espirituais do crente? É uma armadura completa, que protege a nossa cabeça, com o capacete da salvação e com a espada do Espírito. Essa arma, a palavra de Deus, é poderosa. É uma faca de 2 gumes. Ela é uma arma tanto de defensiva quanto de ofensiva. Essa armadura é completa. O capacete da salvação, que é a palavra do Senhor. A espada do Espírito. Também temos o cinto, que nos cinge com a verdade. A couraça da justiça, que protege o nosso coração, nosso peito, né? O escudo da fé, as sandálias, né? Que protegem nossos pés, como o calçados no evangelho da paz. E também uma proteção nos joelhos, que é a oração em todo o tempo. Então, essas são as armas para lutarmos contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Amém? Aprenda a usar a armadura para você vencer nos dias maus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra maravilhosa, por Efésios, pelo livro de Efésios, pelo capítulo 6, pelos versículos 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra que dá para nós a solução, Senhor, que nos capacita, que nos qualifica para ir à luta todos os dias, para não cairmos nas armadilhas de Satanás. Senhor, muito obrigado pela palavra que o Senhor deixou para nós. Ela é viva e eficaz. Ó Senhor Jesus, que nós possamos usar as armaduras espirituais para combater os principados e potestades no ar,
Senhor Jesus, leva-nos a cada dia estarmos mais hábeis para usar essas armas que o Senhor disponibilizou para nós que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que o Senhor possa vir falar aos nossos corações. Queridas irmãs, vamos abrir a nossa Bíblia, a nossa arma, né? E vamos usá-la, lendo Êxodo, capítulo 11 e 12. Vamos lá. Êxodo, capítulo 12, versículo 1. A instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial e vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. A festa dos pães sem fermento, versículo 15. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração, por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações comam somente pães sem fermento. A primeira Páscoa, versículo 21. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia
e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. 10ª praga, morte dos primogênitos. Versículo 29. Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem o Senhor, como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas e o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios. E pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. A saída dos israelitas do Egito, versículo 37. Assim os filhos de Israel partiram de Ramassés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. Instruções sobre a Páscoa. O Senhor disse a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa.
O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino, depois poderá observar a Páscoa. E será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Amém? Nós vamos ficar por aqui na leitura e eu quero dizer para você que tudo que nós lemos sobre o Cordeiro, sobre a morte do primogênito, tudo tem o seu significado para nós cristãos, né? A Páscoa, ela era comemorada no primeiro mês do ano, né? Páscoa quer dizer passar por cima. Então, este cordeiro que foi morto, né, que tirou-os do Egito, tipifica Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Né? Ele foi morto. Ele era o unigênito, mas se tornou o primogênito, né? Entre muitos irmãos. Então, esse cordeiro que foi morto tipifica Jesus, e o sangue na verga das portas protegia aquela casa. Então, quando o anjo exterminador passasse, ele iria passar por cima daquela casa que estava marcada com o sangue nas vergas da porta, porque ali morreu um cordeiro. No lugar do primogênito daquela casa, morreu um cordeiro, né? E esse cordeiro é Jesus Cristo. Então, o primogênito daquela família foi poupado, porque Jesus, o cordeiro, morreu no lugar deste primogênito. Percebe, irmãs? Que maravilha que o Senhor fez com cada um de nós? Então, o Senhor mostra o seu amor pelo povo, né? Protegendo-os e morrendo por eles. Você quer maior prova de amor do que essa? Né? Morrer pelo seu povo? Então, Jesus deu essa prova de amor como o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Né? Então, aquele sangue podia ser visto por todos que passassem, porque estava na verga da porta, tipificava o sangue de Jesus Cristo. Toda aquela família foi salva, porque o Cordeiro morreu por aquela família. Amém? Ó Senhor Jesus, é emocionante a história e o significado dela, né? A gente vai continuar compartilhando amanhã um pouco mais sobre a leitura de hoje e vamos prosseguir a nossa leitura com a irmã Lene e amanhã a gente dá continuidade, tá bom? Deus abençoe vocês, amados. Vamos meditar na palavra do Senhor, né? Agradecer por tão grande salvação. E a cada dia que passa a gente ama mais o Senhor, né? Porque a gente vê quão grande é o amor do Senhor por nós. Amém, irmãs? Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã Vera. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então, continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 25, versículos 11 ao 22, Provérbios capítulo 6, versículos 12 ao 15 e o Evangelho de Mateus capítulo 21,
versículos 1 ao 22, começando com os Salmos, ainda falando sobre oração por auxílio divino de Davi. 25:11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e tem por mim um ódio mortal. Guarda a minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Agora vamos ler Provérbios capítulo 6, versículos 12 até o 15. Advertência contra a maldade. Perverso e vil é o que anda com iniquidade na boca, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, está sempre planejando mal e semeando discórdias. Por isso, a sua destruição virá repentinamente, de um momento para outro ficará irremediavelmente arruinado. Agora, o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 1 até 22. Jesus entra em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião, eis que o rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e no jumentinho cria de animal de carga. Versículo 6. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas do cambista e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela
um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas, quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: Sim, vocês nunca leram: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa! Ao que Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, você receberão. Amém? Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Amanhã terminaremos o capítulo 21 de Mateus. Fiquem com Deus, fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Bom dia. Este é o quadro Em Tudo uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: A importância de guardar e santificar o nosso corpo, parte 2. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Aos Coríntios, Paulo advertiu: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui não diz que é segundo o que tivermos feito por meio do Espírito. As pessoas à sua volta não enxergam o seu espírito. De fato, elas enxergam o que você faz por meio do corpo. Enxergam o seu proceder, seu comportamento, falar, agir e sua reação em situações de pressão. Por isso, o corpo é importante para Deus. No Evangelho de João lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O termo verbo aqui é a palavra que se fez carne. A palavra é o Filho de Deus, o próprio Deus. O Filho se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele, que é cheio de glória, nos levará também à glória. O que quero destacar aqui é que o Senhor veio até nós em carne, cheio de graça e de verdade. Deus nos deu o seu Filho, e por crer no Filho, obtivemos acesso ao próprio Deus como graça. A fé tipifica a substância de Deus e nos leva à sua realidade. Quando a exercitamos, recebemos Deus como graça e desfrutamos todas as riquezas que Ele mesmo nos concede. Senhor, dá-nos um viver que expressa o Senhor no nosso corpo, no nosso falar, no nosso andar, nas nossas atitudes. Tudo o que fizermos, queremos engrandecer a Ti, queremos manifestar o Senhor.
Abençoa-nos, Senhor, para que possamos ter tal viver. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Outrora escravos de nossos pecados, desesperançados, sem Deus o Senhor. Mas Deus rico e pleno, mercê estendendo-nos, buscou e prendeu-nos com laços de amor. Que graça tamanha, mercê que nos ganha, preciosas emanas do trono dos céus, amor que conforta, de vida nos dota, levou-nos de volta ao seio de Deus. Agora a Cristo estamos unidos e Deus faz cumprido seu plano e prazer. A terra muito pleno, trazer o seu reino, seu trono e governo, estabelecer. Que graça tamanha, mercê que nos ganha, preciosas emanas do trono dos céus, amor que conforta, de vida nos dota, levou-nos de volta ao seio de Deus. Deus grande encargo nos tem confiado aos servos amados.